tempo, não, vambora para o vídeo. Responde dessa maneira, ele deixa claro para todos, isso para torcida, isso internamente, que ele está participando ativamente do planejamento de 2026. Entendi. Então, assim, é um Crespo que está ativo para o público externo, para a torcida e internamente do que o São Paulo precisa em 2026 para ser um time mais competitivo. Então, assim, não adianta chegar e falar assim, ah, beleza, agora nós vamos colocar um dinheiro aqui e vamos contratar jogadores e vamos tentar ganhar um campeonato. Não, peraí. Para ter um time competitivo, você precisa se organizar. E o São Paulo precisa se organizar e o Crespo tem batido nessa tecla, porque não adianta você ter uma guerra política, uma guerra fria, de saber quem é que vai comandar o futebol, quem é que... Porque o ano que vem vai ser um ano de muita expectativa no São Paulo, porque é um ano de eleição. Presidencial. E vai ser um ano de muito ataque de oposição com situação, quem é que vai se candidatar, quem é que vai dar as caras que vai ser oposição e quem é que vai ser situação. E isso vai influenciar muito ou não dentro do campo. E o Crespo, como sabe que vai ficar em 2026 e planeja 2026, já se antecipa falando, tem que ter organização. Sim. Não adianta simplesmente chegar, colocar um dinheirinho e contratar, você tem que olhar Flamengo, você tem que olhar Palmeiras, que se organizaram. Não é só dinheiro, como ele falou, dinheiro encurta tempo. Mas você precisa ter um planejamento, você precisa planificar a tua estrada. Então, assim, o que ele falou ontem não foi de graça, foi um baita de um recado interno e externo de que o São Paulo precisa se organizar. Eu acho que a entrevista, essa é a melhor parte, mas a entrevista toda é muito boa. Ela pode causar um certo desconforto no São Paulino imediato, mas ela, no final das contas, ela é muito benéfica. É a primeira vez que uma pessoa, um ser humano, fala diretamente para o torcedor do São Paulo sobre a realidade atual do clube em 2025. Parênteses, um ser humano de dentro do São Paulo, né? De dentro do São Paulo. Não, a gente falando pouco impacto tem, né? Mas é sintomático que essa declaração venha no momento em que o time esteja jogando fora do seu estádio, o Casão vai me perdoar, por uma porcaria de sequência de shows no final da temporada, o Tironi também vai me perdoar, que o time esteja sem presidente presente, porque ele tem evitado ir aos jogos para não ser vaiado, que o diretor de futebol esteja de saída e também não vá aos jogos. Então tem uma espécie de vazio de comando que o Crespo tem preenchido pouco a pouco com as suas entrevistas. Ele não chegou assim no São Paulo pela segunda vez, não. Mas é interessante que ele tenha na cabeça a primeira passagem dele, o que ele já tinha enxergado e o que aconteceu do São Paulo de lá para cá. O São Paulo caminhou pouquinho de lá para cá. Pouquinho. Não só esportivamente, ganhou um título a mais da época do Crespo, um título importante da Copa do Brasil. Mas em termos estruturais, em termos financeiros, em termos de gestão, o São Paulo caminhou muito pouco. E esse retrato, esse mergulho, ele trouxe ontem com uma transparência, com uma sinceridade e também, ao mesmo tempo, com um envolvimento. Não é uma coisa só, isso aqui é o que eu tenho. Não é com desdém, não. Mas é a dura realidade. Hoje o São Paulo, e ele fala nessa primeira resposta que a gente trouxe, não dá para imaginar que o São Paulo esteja disputando com o Palmeiras e o Flamengo o ano que vem também. E talvez daqui a 2 anos também não. Talvez daqui a 3 anos também não. E é um processo devagar mesmo. E hoje o São Paulo não é um dos principais clubes do país. Ponto. E não quer dizer que, por conta disso, o torcedor tem que largar o São Paulo. Não. O São Paulo pode, pouco a pouco, brigar pelas coisas possíveis. Ganhar jogos possíveis. Disputar os torneios possíveis. E não ficar mirando, putz, agora fomos eliminados da Libertadores, afinal Palmeiras e Flamengo, tal, vamos chorar, não dá para... Não. Agora, aquilo que o Crespo fala também na entrevista, é obrigação de todos no São Paulo, todos trabalharem melhor. Quem está trabalhando, quem passa de ano no São Paulo? O técnico e os jogadores. Os demais, todos os setores do São Paulo não passam de ano, foram reprovados. O presidente, diretor de futebol, o departamento de fisiologia, o departamento médico, o departamento de marketing, todos foram reprovados. Né? Se o São Paulo não trabalhar melhor como um todo, vai ficar cada vez mais longe esse objetivo, ou longe essa distância. E acho que esse retrato fiel precisou ser dado pelo treinador de São Paulo, um estrangeiro. Aliás, nós estamos, né, na semana da xenofobia, talvez.
em relação a técnicos, é incrível que um estrangeiro esclarecido, comprometido, consiga fazer um retrato tão fiel do que é o São Paulo hoje, que os cartolas são incapazes de fazer, por diversos motivos. E acho que essa situação tem também, eu tenho que dizer, se estendido a alguns jogadores. A entrevista ontem do Luciano no intervalo é muito boa, sobre a inoperância do São Paulo como instituição, e a entrevista do Luiz Gustavo, depois do jogo com o Vasco, melhor ainda, sobre o atual momento do São Paulo. Então o São Paulino, que está ouvindo o técnico e os jogadores, ele se sente representado. Pelos comandantes, pelos diretores, pelo presidente, não se sente e não se sentirá mais. É um negócio que se quebrou. Né? E acho que essa entrevista é daquelas para ficar guardada, que mostram exatamente o que é o São Paulo 2025. Só para finalizar, vamos... Aí São Paulo 2, Flamengo 2, Massa. Normal. Normal. Jogo grande e tudo mais. Normal. E hoje tem Fluminense... Eu vou mais, se o São Paulo jogar com a disposição que jogou assim, vai para Libertadores. O São Paulo está jogando assim. Não, ok, tô pegando este exemplo deste Não, jogo. teve jogo aí que não deu. O Mirassol ali, tava ali, o time tava riado. Foi a exceção, né? Não, Nas sim. últimas 3 partidas, o São Paulo jogou bem. Muito mais então hoje tem... condição de troca do que o Crespo, embora o Crespo tenha deixado 2 caras, sobretudo 2 caras para o segundo tempo ontem, Marcos Antônio e Lucas. Era a reserva técnica que não tinha condição física. O Flamengo, aí aconteceu mais ou menos a mesma coisa no jogo com o Vasco. São Paulo vai caindo fisicamente, e aí contra o Vasco o Diniz ajudou o Crespo ao mexer mal. Ontem o Plata ajudou o Crespo. Não que o Crespo não tenha atuado bem depois dessas circunstâncias. Ele atuou bem depois que o Diniz errou e atuou muito bem depois que o Plata foi expulso. Quando o Plata é expulso, um a mais, ele coloca os jogadores mais hábeis que ele tinha, os 2 do banco, o Mike, que é mais hábil que o Cedric, o Alisson, que é mais hábil que o Pablo. E o São Paulo controla o jogo completamente, faz valer a vantagem de um jogador a mais, empata e poderia ter virado. Eu acho que a jogada do gol do Lino, ela aconteceu outras 2 vezes, idêntica. Teve o gol anulado do Lino no finalzinho do primeiro tempo, por pouquinho de impedimento, e quase o Lino faz na mesma situação. E essa era a descompensação da marcação do São Paulo, porque quando o Ferreirinha perdia, ele perdeu poucos duelos, e o Royal passava, era muito fácil acontecer o cruzamento, sair o Arboleda da área. Quando o Arboleda sai da área, a área do São Paulo fica despovoada. E aí era o segundo pau em cima do Cedric toda hora. Então, essa jogada aconteceu 3 vezes. 2 foram gol, mas uma anulada. O Arboleda foi mal, ele tinha que ter jantado o Arrascaeta e mandar a bola pra fora e tal. Exatamente. Ele foi mal ali. Sim, mas estou dizendo assim, a jogada... O cara é um talentoso a jogada e o Cedric jogou para marcar o Lino, ele não conseguia marcar a jogada do Lino entrando em diagonal nenhuma vez. Mas é duro marcar também. Claro que é, claro que é. Você tá de costas, o cara tá atacando a bola. É isso. Mas ela aconteceu 3 vezes a mesma jogada, né? Até saiu o gol, né, na terceira delas. Muito bem, estamos vendo aí os lances. Menino, o Mike aí entrou muito bem, cara. Muito bem, deu passe pro dele, cara. Deu passe pro gol. Sim. Agora, ainda sobre o Flamengo, eu para falar a verdade, Massa, eu não sei se no meu olhar, não achei que o primeiro tempo do Flamengo foi ruim, não. Ele ficou amassando o São Paulo. O São Paulo não conseguia sair. Ele foi pouco efetivo, porque não criou tantas chances. Mas ele ficou o tempo todo ali. O São Paulo... Teve mais a posse de bola, mas é uma posse de bola inútil. Porque chance mesmo, finalização dentro da área, teve 2, fora o Arrascaína. Né? Não teve... Aliás, vamos fazer aqui a votação. Para vocês, pênalti ou não foi pênalti? Pênalti. Eu posso posso fazer um voto com justificativa? Pode. Pênalti no Brasil. No critério brasileiro, pênalti. Eu consegui entender. Mais ou menos como o pênalti no Arboleda, lá do Vasco. Sei que jogadas diferentes, mas a intensidade foi mais ou menos parecida. O que você acha, Massa? Para mim é o pênalti Arrascaína, né? Que é a nova modalidade de margarina. De margarina. Encostou, ele desaba. Teve o toque, concordo com o Arnaldo da imprudência do Pablo Maia, mas o cara se joga e pênalti, beleza. O problema são outros lances parecidos ou iguais ou até piores que não são marcados os pênaltis. Então, o problema é de critério de arbitragem ruim. Parte do problema do ano que vem não é você entregar os pontos antes do jogo começar. O São Paulo tem que pensar em como é que ele pode fazer o ano que vem ser melhor.
e um outro ano ser melhor. Mas sabe que até aí eu acho que ele tá dando recado, porque ele já percebeu que vai mudar tudo de novo na comando do futebol de São Paulo. Tá mudando. Ele E ele pode estar se protegendo ele tá olhando também, e falando né? assim, Tipo, pô, ó, eu já tô tô aqui, avisando fim que de não vai temporada. dar. Vamos lá, ele tá no fim de temporada, brigando pra ficar G7, G8, vamos ver o que vai acontecer Ele com o pode Brasileirão. classificar pra Libertadores. Ele tá sem o Morumbi pros últimos 4 jogos do campeonato. Ele sabe que não vai poder ir pro mercado pra contratar ninguém, pelo contrário, talvez ele tenha que mandar a gente embora. O diretor de futebol que tá com ele hoje não vai ficar, que já vai ter o superintendente que vai assumir o lugar. Não, talvez E ele fique. Não, tudo bem. Talvez fique. Eu entendo que não vai ficar, mas não é uma certeza, mas é uma possibilidade. Você tá certo. Talvez o Belmonte fique, talvez o Rui Costa fique, e talvez fique o Márcio Carlos Magno, que é candidato a presidente Exato. do São Paulo. Mas você entende o que eu quero dizer? Que talvez essa declaração já seja até um recado? Então, mas daí ele não tá radiografando a crise, ele tá falando do problema dele. Não, ele tá- É disso que eu tô Ele dizendo. pode estar se protegendo. Tipo, ó, Exato. não espere muito do ano que Então, vem, Mas porque ele já não deixa vai. de ter julgado com a verdade. Tudo bem, a verdade a gente sabe qual é, o Crespo sabe qual é a verdade. O Crespo trabalhou no River Plate num período de recuperação do River Plate. Por exemplo, o River Plate, que foi campeão da Libertadores em 96, era diferente do River Plate de 90 ou de 91, que quem jogava Libertadores era o News Old Boys. Então ele também passou, é diferente do River de 75, de 57 a 75, que não ganhou nada, mas ele também conhece crises de clubes por onde ele passou. O que eu acho, a crise do São Paulo está muito radiografada. O São Paulo perdeu a capacidade de ser vanguarda. E ele vai buscar a capacidade de ser vanguarda buscando parceiros para trazer de volta uma capacidade que quem tinha era o São Paulo Futebol Clube. Não era o parceiro. Sim, era o clube copiado, né? Era a Exato. referência. Modelo. Quem tinha parceiro... Exemplo de modernidade. Quem fazia vanguarda com parceiro era o Palmeiras com a Parmalat. E o São Paulo se orgulhava de ser, não, eu tenho a melhor divisão de base, eu tenho o melhor estádio, eu tenho o melhor centro de treinamento, eu tenho a melhor estrutura, E tinha eu ganho mesmo. os campeonatos. E tinha mesmo. E hoje o São Paulo... Vou voltar para um ponto que não está em pauta aqui. Por que o São Paulo, o futuro do São Paulo está na formação dos jogadores? Se ele não tem dinheiro para competir com Palmeiras e Flamengo em compra de jogadores, ele tem que formar os jogadores, como ele sempre formou. Por que o São Paulo tem que dividir a parceria da formação dos jogadores com uma empresa, com um fundo? Se ele é o clube que mais teve capacidade na história, tirando o Santos de Pelé, de formar jogadores, de Bauer a Kaká. Numa parceria bem discutível e pouco lucrativa para o clube, né? Essa que está se E que está desenhando. dividindo o conselho de novo. Meu povo, a gente vai...